O que é física? Vamos mostrar a você em uma série de programas de rádio e TV do projeto A Física e o Cotidiano como esta ciência está relacionada ao nosso dia a dia. Nossos amigos, Professor Aroeira, Lilico, Cris, Julinha e Paulão, nos ajudarão a entender os fenômenos da física e sua relação com as nossas vidas de uma forma simples e divertida. Você verá como é fácil entender melhor o que acontece à sua volta. Vamos conhecer também os astronautas brasileiros do futuro em uma viagem ao Sol na nave Uirapuru. E um astronauta brasileiro de verdade, Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a voar pelo espaço. Vamos também abordar assuntos como matéria e energia, termodinâmica, ondas, o átomo, a eletricidade e muito mais. Boa viagem! A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O que é o universo? Tempo e espaço, movimento e energia, força e gravidade. Partículas, seres animados e inanimados, mundos, sonhos e estrelas, nascem, vivem e morrem. Mas afinal, qual a real compreensão que nós temos do universo? Olá, bem-vindos ao planeta Terra, que bem poderia ser chamado de planeta física, uma vez que é também por meio da física que conseguimos entender a origem e a existência de tudo à nossa volta. A física está mais presente no seu dia a dia do que você pode imaginar. A energia está em tudo o que nos cerca e também em nós mesmos. Como outros seres vivos, somos movidos à energia. Nós a retiramos do sol e dos alimentos para andar, rir, falar, correr, amar, pensar, nadar, jogar bola, enfim, para viver. Sem energia, não somos nada. Vocês já pararam para pensar em como esse fogo é importante pra gente aqui no camping? Ô, gente, nisso ele tem razão. A Chapada Diamantina é bem fria de noite. Fogueira tá quebrando mó galho. Se não fosse a propagação do calor, aí sim a gente tava passando frio. Propagação de calor? Cris. É a forma como o calor se propaga na natureza. Ela sempre vai do corpo de maior temperatura pro corpo de menor temperatura. Então quer dizer que nós estamos roubando o calor da fogueira? Indiretamente sim. Acho que não entendi. Você tem que entender que o calor se propaga de 3 maneiras: pela condução, convecção e irradiação. O fogo tem fascinado a humanidade durante milhares de anos. Centenas de gerações têm vivido ao seu redor. Dominar esta importante fonte de energia foi crucial para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história. O homem controla o fogo desde a pré-história, mas a maior parte da energia térmica do nosso planeta vem do Sol. E dessa energia que chega, uma fração é a chamada radiação infravermelha, e ela está envolvida em muitos processos do nosso cotidiano. O Brasil ele tem atividades espaciais desde 1961, vai cumprir 50 anos agora, o ano que vem, né? Essas atividades espaciais começaram com o Exército Brasileiro, depois com a Força Aérea. Voei nos Estados Unidos, voei com a Força Aérea Americana, voei com a Marinha Americana, voei na Rússia, com a Força Aérea Russa também. Em 1998, né, houve a seleção de astronautas, era um concurso público. Aí eu me candidatei e acabei sendo selecionado.
Atenção, controle terra, missão Pindorama, o Irapuru falando. Iniciando coleta de dados para análise, câmbio. Controle terra na escuta. Prossiga com a coleta do Irapuru, câmbio. Entendido, controle terra, câmbio e desligo. Senhor, já temos as primeiras leituras. É uma tempestade solar. Fantástico. E é das grandes. Mantenha o procedimento. Quero um monitoramento completo das leituras de temperatura, volume e densidade. Entendido, senhor. Vamos entrar para a história, oficial. Quando voltarmos para a Terra, essa espaçonave será a maior fonte de informação existente sobre o Sol. Como se pode ver, a luz é essencial e está em toda parte, presente em nosso cotidiano. O mundo está sempre provocando nossos sentidos, nossa imaginação, através de variados estímulos e formas. Além de aproveitá-los, cabe a você perceber o delicado equilíbrio que há por trás de cada um deles. Alô? E aí, Lilico, beleza? Bora lá pegar uma onda? Oi, Cris. É pra já. Tava aqui justamente estudando ondas. A matéria de física, lembra? Olha, isso me deixou muito ligada também. É, depois daquela aula sobre ondas, vou até pegar um tubo. Bora lá? Bora lá. Te vejo na areia, então. Enquanto nossos amigos se divertem nas ondas do mar, vamos aproveitar para entender melhor este assunto. O movimento ondulatório está presente em quase tudo o que fazemos diariamente. As ondas podem se manifestar de várias formas. A seguir, você saberá o que elas são, como surgem e como atuam. Bom demais, hein? Tô até sem fôlego. Cada onda massa. Você sabe como elas se formam? Ah, essa é fácil. É o vento. Conforme ele corre sobre as águas, vai formando as ondas. E elas podem ficar ainda maiores se o vento for muito intenso. Vamos fazer uma pesquisa sobre isso? É, mas acho melhor a gente continuar lá dentro. Porque o papo tá bom, mas a onda do sol tá começando a pegar pesado, hein? E eles vão ter muito que conversar, porque quando falamos de ondas, podemos observar uma série de fenômenos ao nosso redor e descobrir como o tema é amplo. É como se olhássemos nossa vida sob novas luzes. E falando em luzes, vamos ver agora alguns fenômenos ondulatórios. Olha só que chuva! Que sol! Relaxa, a gente já tá molhado mesmo. Será mais uma coincidência? Não poderia existir melhor exemplo da refração, outro fenômeno ondulatório. Quando há chuva e sol ao mesmo tempo, a luz solar branca é refletida e refratada no interior das gotas e, quando é devolvida ao ambiente, se transforma nesta bonita cortina multicolorida. Mas foi Isaac Newton quem fez a primeira grande descoberta a respeito da luz. Em 1672, ele percebeu que a luz branca é composta de várias cores, usando prismas para decompor e recompor a luz branca. Antes de Newton, acreditava-se que a luz, oriunda do Sol, era pura e que o surgimento das cores ocorria em razão das impurezas que o feixe de luz encontrava ao atravessar o vidro. No episódio Ondas, você verá ainda os fenômenos da difração, da reflexão e da polarização com experimentos que você poderá fazer em casa ou na escola. Cris e Lilico, acompanhados por Paulão, acabam de voltar da escola. O professor falava sobre ondas. Eu entendi muito bem essa parte das ondas mecânicas. Mas agora a onda eletromagnética que é um pouco mais complicado, vocês não acham? Nem tanto, Paulão. Aqui, por exemplo, para fazer essa pipoca, estamos usando o quê? Um forno de micro-ondas. Sim. Até aí, beleza. Fazer pipoca eu sei. Coloco o saquinho aqui dentro, fecho a porta, aperto o botão e depois lá dentro. Aí que o bicho pega. Qual o mistério? Na verdade, não existe mistério. Mas primeiro vamos entender melhor o que é uma onda eletromagnética.
Sabemos que uma carga elétrica Q produz ao seu redor um campo elétrico E. Suponhamos que essa carga elétrica entre em movimento e permaneça com velocidade constante. Uma carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. Ora, uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético H. Concluímos, então, que uma carga elétrica em movimento produz ao seu redor dois campos: o elétrico, que existe sempre, e o magnético, que ela produz pelo fato de estar em movimento. Essas perturbações propagam-se pelo espaço à velocidade da luz, seguindo em todas as direções. Esta é a onda eletromagnética. Ah, não acredito. Sempre que chega a minha vez, acaba a goiaba. E é a única fruta que eu gosto. Ah, tudo bem, Julinha. Eu aceito dividir a minha com você. Nossa, esse pedacinho de nada não podia ser menor, não? Pô, se você quiser, o Lilico ainda pode cortar essa metade ao meio, né? Aí a metade da Ah, metade. engraçadinho. Interessante isso que o Paulão falou, hein? Pois eu achei a piada péssima. Não é isso. É que essa conversa me fez pensar numa coisa. E se fôssemos cortando a goiaba em pedaços cada vez menores, como disse o Paulão? Será que chegaríamos num pedaço tão pequeno que não pudesse ser mais cortado? Cara, claro que não. Tudo pode ser cortado, por menor que seja. Basta você ter uma faca adequada. Não é bem assim, meu precipitado aluno Paulão. Professora Aroeira. Jovens, e as frutas, como estão? Eu detestei, professor. Estou por quê, Julinha? Você adora goiaba? Eu vi no cardápio e tem goiaba. Tinha, professor. Tinha, né? Eles comeram tudo e não deixaram nada pra mim. Na verdade, eu ia dividir a minha com ela, professor, mas aí... Ele queria me dar um pedacinho de nada. Acho que não tem nada menor do que isso. Mal agradecida. Desculpa, Julinha, não quero te contrariar, mas o Paulo tem razão. Essa goiaba ainda podia ficar cada vez menor se for dividida várias vezes. Aí, não disse? Tudo pode ser dividido infinitamente. Calma, Paulão. Não foi isso que eu disse. É verdade que toda a matéria pode ser dividida em frações cada vez menores. Mas depois de muitas divisões, chegaríamos a algo indivisível. Indivisível? Bom, acho que está na hora de vocês saberem um pouco mais sobre a estrutura dos átomos. A matéria é formada por átomos. O número de átomos de uma simples gota d'água é quase 7 trilhões de vezes maior do que toda a população atual da Terra. Os átomos possuem um núcleo e uma eletrosfera. Dentro do núcleo existem prótons e nêutrons. E na eletrosfera se movem os elétrons. O núcleo, apesar de conter a maior parte da massa do átomo, é muito pequeno. Para se ter uma ideia, imagine um Maracanã, no Rio de Janeiro. Se um átomo fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo atômico seria do tamanho de uma formiguinha ou no máximo de uma bola de gude colocada no centro do gramado. Ou seja, o átomo é basicamente formado de vazio. Curioso. Então a matéria é formada basicamente de vazio. De fato, Lilico. Não é curioso? Mas, professora Aroeira, quem descobriu os átomos? Bom, Cris, há milênios os pensadores já pesquisavam a matéria. Como os gregos, por exemplo. Para Tales de Mileto, todas as coisas eram formadas pelo elemento água. Já Anaxímenes achava que o elemento formador de todas as coisas era o ar. Xenófanes acreditava que o elemento primordial do cosmos era a terra, e Heráclito acreditava ao fogo a posição de elemento mais básico. Mas foi Demócrito o responsável pela teoria atomista. Mas o senhor ainda não respondeu a nossa pergunta. É ou não é possível dividir o átomo? E como um átomo se liga ao outro? Calma, eu vou responder. A ideia do átomo começou na Grécia por volta do século V a.C. O prefixo "a" significa não e tomos significa partes. Então, átomo quer dizer aquilo que não é divisível. Quase 2000 anos se passaram até que o inglês John Dalton retomou a ideia do indivisível. Em 1808, Dalton escreveu um livro chamado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual apresentou a teoria atômica moderna. Ele afirmava que toda a matéria era formada por um número incontável de partículas indivisíveis e indestrutíveis.
O grande mérito de Dalton foi avaliar as características e tamanhos relativos dos átomos, mostrando como eles poderiam se combinar e formar substâncias químicas, como a água. Mas as ideias de Dalton não foram aceitas facilmente. Vários cientistas de destaque acreditavam que os átomos eram pura criação mental, porque não eram percebidos pelos sentidos e nem captados pelos equipamentos. A primeira prova teórica da existência dos átomos foi dada por Einstein em 1905, ao explicar o movimento browniano. Mesmo assim, atraiu pouca atenção e passou despercebida. A grande mudança viria mais tarde, em 1919, com Ernst Rutherford. Depois de bombardear uma finíssima folha de ouro com partículas alfa, ele descobriu que o ouro era praticamente formado de vazios e sua massa estava concentrada em pequenos pontos distantes uns dos outros. Distantes dessa região circulariam os elétrons carregados negativamente, como planetas girando em torno do Sol. A partir dos comentários do professor Aroeira, nossos amigos ficaram estimulados a ir mais fundo em suas pesquisas. E começaram por aqui. O rosto na foto pertence a Albert Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, responsável por uma nova era na ciência e tecnologia, com forte influência em todas as áreas do conhecimento humano. Um dos seus feitos foi mostrar que matéria e energia são equivalentes, resultando na mais famosa equação do século. Energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. A sua teoria da relatividade, apresentada ao mundo em 1905, revelou muito mais. A teoria da relatividade vai além da física newtoniana ao tratar de fenômenos que envolvem grandes massas e velocidades muito elevadas. 1 quilograma de massa contém energia suficiente para manter o atual consumo do Brasil por meses. Einstein mostrou que o tempo pode ser esticado e o espaço encolhido. 1 segundo pode durar 1000 anos e 1 quilômetro pode ser menor que a espessura de um fio de cabelo. Tudo depende dos referenciais envolvidos. Para mostrar que o tempo é relativo, vamos fazer uma experiência mental simples. Um foguete tem uma lâmpada no seu ponto médio e sensores de luz em cada extremidade. Para alguém com a mesma velocidade do foguete, os 2 raios de luz saídos da lâmpada atingirão os sensores A e B ao mesmo tempo. Para alguém em movimento em relação a ele, os sensores serão atingidos em tempos diferentes. Isto acontece devido à constância da velocidade da luz, que vale aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo no vácuo e não depende da velocidade de quem a observa ou a emite. Assim, tanto o espaço quanto o tempo devem se ajustar para que o valor da velocidade da luz se mantenha constante. Em outras palavras, o espaço também sofre alterações e é relativo. A Terra é azul, entre outras cores também. Aliás, é uma das coisas mais bonitas. É difícil dizer se a Terra é mais bonita de se olhar à noite ou de dia. Oficial, pronto para a nossa grande missão? Claro, senhor. Acabei de fazer a minha última bateria de exercícios físicos. Muito bem. Você sabe que no espaço teremos que fazer mais ou menos 4 horas diárias de exercícios, não é? Sim, senhor. Soldado Oliveira pedindo permissão para se apresentar, senhor. Descansar. Pois não, soldado. Desculpa a minha intromissão, senhores, mas é que eu sonho em me tornar um astronauta um dia. E eu vi que os senhores vão ter que fazer muito exercício lá em cima. Isso mesmo. Como assim? Não entendi. Sem gravidade? Entendi o que você quis dizer, soldado. Soldado, nós temos que fazer exercícios justamente pela ausência de gravidade. É verdade, claro. E como são esses exercícios, senhor? Eles são feitos com cordas, elásticos, molas, que fazem o papel do peso. E esse peso vem da tração dos elásticos. Temos também a bicicleta ergométrica, onde nos prendemos para pedalar. Entendi. Substitui o peso pela tração. Genial. Sim, temos que pensar em tudo, soldado.
E nossa saúde tem que estar 100%. A viagem ao espaço é uma prova de resistência física e emocional. Com certeza, senhor. Gravidade. Você sabe o que é força gravitacional? Por que as estrelas ficam no céu? Por que a Lua não cai sobre a Terra? Vamos ver se alguém por aqui sabe responder. Newton descobriu que tudo se atrai. Basta simplesmente ter massa. É essa atração que torna possível a existência do mundo, do universo. E o que faz todas as coisas caírem em direção à Terra? A força gravitacional. Ela é responsável pelo movimento e a forma esférica dos planetas, pelo brilho do Sol e das estrelas, pela origem e forma das galáxias, pela existência da Terra e até mesmo pela queda de uma maçã ou de um simples coco. É assim que a Lua se comporta. Ela está sempre caindo sobre a Terra. Mas ela precisa ter velocidade tangencial para tentar fugir desta queda. Se estivesse parada, ela já teria despencado sobre a Terra há muito tempo, igualzinho ao coco. Se a Lua fosse livre, se moveria eternamente em linha reta com velocidade constante, de acordo com a lei da inércia. Mas, graças à força gravitacional, a sua trajetória deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva. Newton ainda deu um passo além. Conseguiu saber mais sobre a força gravitacional, unindo os conhecimentos de Galileu sobre o movimento dos corpos na Terra e os de Kepler sobre o movimento dos planetas no céu. Ele descobriu que a força de atração gravitacional depende diretamente do produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente do quadrado da distância que os separa. Essa é a lei da gravitação universal. Oficial, vou ter saudades da Terra. Por que, senhor? Aqui na Terra, joga um coco pra cima, ele sobe, para e desce. É verdade. Empurro o chão e ando. Dou um salto e chego a bater a cabeça no teto. Ah, eu entendi. O senhor se refere à ação da gravidade terrestre. Exatamente. Agora, no espaço, onde há microgravidade, se eu jogar o coco pra cima, ele é capaz de entrar em órbita. Ah, e se eu empurrar o chão para trás com muita força, é capaz da nave girar e entrar em rotação. E se eu der um salto vigoroso a partir do chão, arrebento minha cabeça na lâmpada da espaçonave, além de causar um acidente. É, comandante. No espaço, o mundo é bem diferente. Pronto para a decolagem? Instrumentos. Nunca estive tão pronto em toda a minha vida, senhor. Instrumentos checados. O Irapuru chamando a central, câmbio. Central na escuta. Prontos para a decolagem? Positivo. Decolagem em 10 segundos oficiais. Entendido. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Boa viagem. Boa viagem! Ai, meu Deus! 2, 1. E nossos astronautas do futuro iniciaram sua missão rumo ao Sol. Vamos saber um pouco mais sobre o Astro-Rei? Estamos nos aproximando de um Deus. Deus? Perdão, eu não entendi, senhor. Bom, vamos dar uma olhada no nosso banco de dados que você vai entender melhor. Desde a antiguidade, o Sol é cultuado como divindade. Na Grécia era identificado com o deus Apolo. Já os egípcios o conheciam como Ra. Na Índia ele era Agni. Na Pérsia, Mitra. E entre os astecas era chamado Huitzilopochtli. E não apenas as religiões antigas, mas também os primeiros cientistas já olhavam para o Sol com curiosidade e fascinação. Para o filósofo grego Anaxágoras, por exemplo, o astro seria uma enorme esfera de metal. Mas será que ele estava certo? Uma esfera de metal? Anaxágoras foi um dos maiores pensadores da antiguidade, oficial. Lembre-se que ele viveu há milhares de anos e contava apenas com seu próprio raciocínio. Hoje, é claro, depois de muitos estudos, sabemos que Anaxágoras não estava certo. O Sol é, na verdade, uma esfera de gás incandescente, constituída principalmente de hidrogênio e hélio. É uma esfera de gás bem grande. Nem tanto.
Foi o que eu disse, nem tanto. Apesar de seu diâmetro ser 109 vezes maior que o da Terra e de sua massa ser aproximadamente 300 mil vezes maior que a terrestre, se compararmos com outras estrelas, o Sol é um astro relativamente pequeno. O que não impede que, mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, sua energia seja suficiente para influenciar importantes processos físicos e químicos que garantem a vida em nosso planeta. Hoje temos uma consciência mais ampla sobre a necessidade de conservar a natureza e a saúde de nosso planeta. A consciência socioambiental vem crescendo, assim como o consumo energético. Por isso, tem se investido também em fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica, a maremotriz e a geotérmica. Mas não é apenas o ser humano que necessita dela. A água ferve, o sorvete congela, as brisas refrescam, as lâmpadas acendem. Ei, a luz voltou! As ondas alternam, os carros se movimentam. Nós existimos graças à onipresença e onipotência da energia, que está até no mais absoluto vazio cósmico. A energia pode se apresentar sob diferentes formas: elétrica, química, mecânica, luminosa, nuclear e outras. Ela não pode ser destruída nem criada, apenas transformada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Há correntes que afirmam que a temperatura da Terra vem aumentando muito a cada ano que passa. E sobre temperatura, vamos descobrir mais sobre termodinâmica na série A Física e o Cotidiano. Cris e Lilico vão nos mostrar isso. Lilico, você tá fervendo. É sério? Tá quente demais. Então pega o termômetro ali no armário, vamos medir a temperatura. Aqui? Achei. É esse. A palavra termômetro vem do grego termo, que significa quente, e metro, que significa medida. Quando a natureza do calor foi realmente compreendida no século XVIII, ele pôde ser controlado e utilizado para realizar trabalho em benefício do homem. Assim nasceu a Revolução Industrial e, junto com ela, a termodinâmica. A Revolução trouxe as primeiras máquinas a vapor. Ainda àquela altura, com baixo rendimento, elas desperdiçavam a maior parte da energia consumida, como acontecia com a máquina de Newcomen. Impressionado com o desperdício de energia da máquina mais avançada na época, o mecânico escocês James Watt apresentou por volta do ano de 1770 um modelo mais eficiente que contava com o seu grande invento, o condensador. A máquina proposta por Watt foi empregada em moinhos, fábricas de papel, destilarias, canais, no bombeamento de água das minas e logo passou a ser utilizada em locomotivas e barcos a vapor. E assim, o ser humano passou a ter no calor uma fonte de energia antes da eletricidade. E foi a partir da Revolução Industrial que cientistas se debruçaram sobre ela. A eletricidade começou a se tornar compreensível quando se descobriu que todos os fenômenos elétricos estão relacionados a uma propriedade fundamental da matéria, chamada carga elétrica. A matéria é feita de uma mistura de partículas positivas, os prótons, e negativas, os elétrons, que juntamente aos nêutrons, as partículas neutras, basicamente constituem os átomos. Prótons e nêutrons ocupam o núcleo do átomo, enquanto os elétrons giram na eletrosfera. A turma do Lilico está fazendo um trabalho para a escola sobre eletricidade. Cris é a repórter e Julinha faz o papel de uma grande cientista. Paulão é o câmera e Lilico o diretor. Vamos acompanhar? Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas através de um meio condutor. Matematicamente, ela é obtida dividindo a quantidade de carga que atravessa determinada área pelo tempo necessário para isso.
É através da corrente elétrica que a energia flui da fonte energética até um aparelho eletroeletrônico, como um videogame, por exemplo. As cargas atuam como pequenos carros de Fórmula 1, transportando energia ao longo do circuito. Como devem se mover facilmente, o circuito pelos quais as cargas transitam são feitos de metal. É por isso que o cobre é tão usado nas instalações elétricas. Em casos extremos, como nos microprocessadores dos computadores, até o ouro é usado para facilitar ao máximo esse movimento. Como você verá, é possível fazer analogias bem legais entre a eletricidade e outros elementos do nosso cotidiano, como a água fluindo através de tubos, corridas de Fórmula 1 e etc. E quanto aos choques elétricos, doutora? Que dica você daria para o nosso telespectador evitar choques? Bem lembrado. Devemos ter muito cuidado ao lidar com a eletricidade. Nosso corpo, apesar de uma certa resistência elétrica, fica bastante vulnerável quando estamos molhados ou descalços. Toda a corrente elétrica deve retornar à Terra, que funciona como um grande reservatório de cargas. Ela sempre vai de um ponto a outro, procurando o caminho mais fácil, de menor resistência. Durante um choque, esse caminho pode ser inofensivo ou fatal, a depender da intensidade da corrente e do que ela encontra pela frente. Se uma corrente intensa passar pelo coração ou pulmões, paradas cardiorrespiratórias ou até a morte pode ocorrer. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando o assunto é eletricidade, principalmente no manuseio de chuveiro elétrico, de instalações elétricas e aparelhos eletroeletrônicos. Somente um técnico profissional está habilitado a fazer manutenção com segurança. Rápido, oficial, cheque as leituras do sol. Senhor, precisamos sair desta área. A tempestade solar está ficando cada vez mais forte. Muito bem, oficial, manobra bom bordo. Vamos retornar. Já temos informações suficientes para o nosso banco de dados. É pra já, senhor. Aperte o cinto. Cinto? Que cinto? Espera aí. Vai devagar. E assim a ciência evolui, e o espaço continua instigando a curiosidade humana e alimentando a imaginação dos poetas. O meu pai era servente, a minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal, eu morava na periferia da cidade. Lá em Bauru, eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar em casa, eu era eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, essa foi a minha primeira profissão. E o meu sonho era ser piloto, só que não tinha dinheiro para pagar o curso de piloto civil lá, né? E eu lembro que os pilotos da época falavam, por que você não entra na Força Aérea? Que você gosta disso, de repente lá você vai ter uma carreira e etc. Eu estudei basicamente a minha vida toda em escola pública. Havia um respeito muito grande pelos professores, o que eu acho essencial que exista. E a melhor coisa que você tem para te levar para frente é justamente a educação que vai te dar uma base sólida, concreta, para você crescer na vida, ter conhecimento, ter satisfação nas coisas que você faz, etc.